O senador Hamilton Mourão apresentou o projeto de lei número 5064 de 2023, que trata da anistia para as pessoas que foram presas no ato do dia 8 de janeiro de 2023. O projeto, ele anistia essas pessoas e isenta elas de pena. E isso está gerando um debate muito grande. Inclusive nas manifestações do último domingo, o presidente Jair Bolsonaro voltou a tocar no assunto pedindo anistia para essas pessoas. E vamos concordar? A anistia é justa. Nós não estamos falando de terrorista, nós não estamos falando de invasor de terras, nós não estamos falando de traficante, de estuprador, nós não estamos falando de assassinos. Nós estamos falando de cidadãos de bem, de homens e mulheres que entraram movidos pela emoção, invadiram o prédio do STF, invadiram a Câmara dos Deputados, e se exacerbaram naquele momento, mas não passa disso. Não há uma organização criminosa, não há uma conduta bélica da parte deles, não apresentam qualquer ameaça ao Estado Democrático de Direito, aonde uma mulher portando uma Bíblia e um rosário representa um risco à sociedade. Porque uma mulher portando uma Bíblia e um rosário vai ser condenada a 15 anos de prisão e o sujeito que estupra uma criança não fica 15 anos preso. Vamos concordar que a balança da justiça está pensa. A justiça não está mais amordaçada e a espada está socada nas vísceras de toda a população. Essa é a verdade do que está acontecendo agora. O projeto é importantíssimo. Só que a esquerda, que tanto fala de desencarceramento, tanto fala em direitos humanos, em legítima defesa, em ampla defesa, em prerrogativas, blá, 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 simplesmente saiu se manifestando contra o projeto. Porque para eles não é uma questão de prisão, é sim de quem está preso. Se o sujeito é traficante, é bandido, é estuprador, eles querem soltos, eles defendem, assim como defenderam o Champinha. Agora, se o sujeito é um pai de família, um trabalhador, um sujeito honesto, que está tentando ali do jeito dele lutar por um país melhor, aí essa pessoa tem que ser presa, porque essa pessoa representa os valores da família, representa os valores do trabalho, da moral, aquilo que faz a essência do brasileiro. E aí essas pessoas, eles não concordam, essas pessoas, eles não gostam. Por isso, aí nós vemos aqui o Orlando Silva no tweet aqui do lado dizendo o seguinte, a sireninha ali, né, eles gostam de sirene, atenção, votem não, porque anistiar os golpistas de 8/1 é fragilizar nossa democracia e premiar aqueles que tentam destruir a soberania do voto popular. É um absurdo. É um absurdo. Prestigiar o quê? Essas pessoas perderam um ano da vida delas dentro da cadeia por um crime que eles não cometeram. Não eram golpistas, eram pessoas se manifestando que passaram um pouco do ponto. O Guilherme Boulos invadiu o ministério, tacou fogo, não aconteceu nada. Por diversas vezes, reiteradas vezes, invadiram a Câmara dos Deputados, nada foi feito, picharam o STF, nada foi feito. A questão não é o que foi feito, o que fizeram, a questão é quem fez. Estão perseguindo cidadãos de bem, essa é a realidade. A questão é que no governo do amor, no governo Lula, só pode anistiar quem roubou milhões. Só para os irmãos Batista, o STF perdoou 7 bilhões de reais que teriam que ser devolvidos. Agora essas pessoas que estão perdendo empregos, que estão indo à falência, estão perdendo a casa, estão perdendo a vida, essas pessoas ficam presas. Essa é a realidade da gestão PT. Nós já estamos vivendo a ditadura do PT. Inclusive, nós estamos vivendo um período tão sombrio que o MST foi homenageado na Câmara dos Deputados por fazer 40 anos. É engraçado que o PT também está fazendo aniversário meio que junto, né? Eles são realmente co-irmãos. A Câmara sediou uma sessão solene de 40 anos do MST. E o que aconteceu? O MST e o PT partiram para a ignorância após serem chamados de criminosos. Dá uma olhada no vídeo. E aí a Maria do Rosário sai dizendo não estragarão a sessão do MST. Só que em 2006, quando o MST invadiu a Câmara dos Deputados, destruiu o carro que seria rifado pelos funcionários da casa, destruiu e quebrou vidros de portas, agrediram funcionários. Não era no vídeo aí, ninguém falou nada. Por volta das 3 da tarde, o grupo de manifestantes do Movimento de Libertação do Sem Terra tentou forçar a entrada na Câmara. Destruíram esse carro que seria rifado pela Associação de Funcionários. E quebraram as portas de vidro e a recepção. O pânico se instalou. O vandalismo prosseguiu por todo o caminho. E aí, depois dessas cenas de depredação, essas cenas lamentáveis, o vagabundo que lidera o movimento disse o seguinte: não, só viemos fazer uma manifestação pacífica, dá uma olhada. Nós viemos aqui fazer uma manifestação pacífica, uma carta para o presidente, pedindo espaço para ter uma falação aqui com nossos companheiros, e simplesmente na hora da entrada, o pau comeu.
Porque o pessoal queria, então deixa ele lá. Exatamente isso. São um retrato escrachado da hipocrisia. Assim como a Fundação Palmares, que agora fizeram um esclarecimento, hein? Olha que interessante, eles usaram a palavra esclarecimento. Vamos só para você entender a cronologia. A Fundação Palmares convidou um apoiador do Hamas para um evento. Coloca a imagem aqui, Simões, na tela. Assistiu da Atena? Foi uma referência. Eles foram lá, tiraram foto com o sujeito e após a repercussão negativa, o que fizeram? Deletaram a foto. E é interessante porque eles divulgaram uma nota de esclarecimento. Só que na campanha do Lula, o militante falava em fazer escurecimento, porque esclarecimento seria uma palavra racista. Só na cabeça deles, enfim. Aí ele disse o seguinte ainda, olha só. Quero aqui fazer um escurecimento ou esclarecimento. Pessoal, antes de começarmos, quero aqui fazer um escurecimento ou esclarecimento. Como nós respeitamos as leis, a legislação e as instituições, é importante avisar e deixar claro ou escuro. É bizarro. Além disso, segundo o TRE, o próprio TRE, o termo esclarecer é racista. Isso aqui tá do TRE mesmo? Do Rio Grande do Norte. Gente, dá uma olhada aqui nesse texto que saiu do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte e eu peço aspas para ler essa atrocidade. Esclarecer significa tornar algo claro, trazer luz sobre o assunto. Por que racista? Embute-se nela o racismo a partir do instante que transmite a ideia de que só a compreensão de algo pode ocorrer sob as bênçãos da claridade, da branquitude, mantendo no campo da dúvida do desconhecido as coisas negras. Seriam as coisas obscuras, no caso, né? Isso aqui é o Tribunal Regional Eleitoral. Nós vimos ontem nos videozinhos aqui do meu canal a Prefeitura de BH com o Bem-vindes e agora nós temos esse tipo de imbecilidade. Sabe o que é pior? É esse tribunal que julga as contas de campanha. E pior que tudo isso ainda é o Lula, porque, cara, se tem alguém mentiroso, um canalha, um cretino, é o Lula, cara de pau. Quando o pessoal falava que político passava óleo de peroba na cara, ele pensava no Lula. Não existe outro político mais cara de pau na história que o Lula. O sujeito é um artista, de tão cretino que é. Vamos lá. Ele disse agora que não falou sobre o Holocausto, quando ele se referiu a Israel. Deu a crise, apanhou de todo mundo, entendeu? Se tornou persona não grata. Aí o que ele fez? Eu não falei o que eu disse. Muito simples. Vamos lá, não vou abrir aspas que eu não quero repetir as palavras dele. Coloca o Lula falando aí. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Ele não usou a palavra holocausto. Ele disse quando Hitler resolveu matar os judeus. Esse período, de fato, é conhecido como? No dicionário, como holocausto. Sabe por que a palavra holocausto? Porque foi uma atrocidade tão grande que não existe palavra na humanidade para referir até então ao que foi aquilo. E foi criado o termo holocausto justamente para se referir ao extermínio de judeus. Ou seja, quando Hitler resolveu matar judeus, ele praticou o holocausto. O Lula se referiu ao holocausto. Ele não precisava falar holocausto para estar se referindo àquilo. Essa é a grande verdade. Agora ele vem a público dizer que não disse o que falou? É um mentiroso. O próximo passo do Lula é dizer que nunca elogiou o Hitler, diferente do que aconteceu na Playboy aqui, ó, onde ele diz, por exemplo, o Hitler, mesmo errado, eu não vou falar o resto porque vai parecer que sou eu que tô falando, eu não quero recorte nesse vídeo. Mas tá aqui, ó, vocês colocam bem destacado. Isso aqui é uma Playboy, tá? Uma Playboy que saiu aí há umas 2, 3 décadas atrás. Nem tem Playboy mais, eu acho, né? Não tem. E aí o Lula falou isso claramente no texto. Mas é isso, gente. O Lula é um hipócrita. Vocês viram o teor da entrevista dele. Primeiro ele elogia Hitler, passa os anos, ele compara a autodefesa de Israel. Tá chovendo pra caramba, hein? Ele compara a autodefesa de Israel ao Holocausto. Isso é Lula, isso é o PT. Tamo junto, um abraço, vamos processar tudo.